Olá, queridos amigos que acompanham a Rádio Caminho da Paz. Aqui é a Adriana. Sejam bem-vindos a mais um programa Leituras que Iluminam, desejando desde já a todos muita saúde e paz. E hoje vamos falar de um clássico da literatura espírita que você não pode deixar de ler. O livro é Boa Nova, publicado pela FEB em 1941. O espírito Humberto de Campos nos traz uma espécie de reportagem dos seus estudos na espiritualidade, porque foi permitido a ele visualizar, acompanhando a trajetória de Jesus e da sua intimidade junto dos discípulos, que eram homens simples e até rudes, mas eram também espíritos amadurecidos e com virtudes consolidadas. Com o auxílio da psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos apresenta 30 capítulos, que são curtos, relacionados ao Cristo, seus discípulos e personagens bíblicos como Zebedeu, Pedro, nos fala da personalidade de Bartolomeu, as dúvidas de Tomé. Temos também grandes figuras femininas. É impossível não se emocionar com a história de Joana de Cusa, que seria uma das encarnações de Joana de Ângeles. E a que mais me marcou foi a de Maria de Magdala, pois nos mostra a possibilidade de mudança, de melhoria, de transformação a partir do encontro com o Cristo. Ela que converteu a sua vida em atos de luminosidade, cuidando e levando o Evangelho para os leprosos até a sua hora derradeira. E a figura de Maria, então? Preparem o lenço. É o capítulo final descrevendo o que ocorreu com Maria, mãe de Jesus, após sua mudança para Éfeso, juntamente com João, filho de Zebedeu. Quantos de nós já não se perguntou como terá sido conviver de pertinho com o Mestre? Quais as conversas que surgiam à mesa ou nos momentos de intimidade com os discípulos? Por isso, o livro Boa Nova é uma obra de impacto. Tem seu aspecto histórico e descreve muito bem a ambiência, as paisagens por onde Jesus passou, o que nos leva para pertinho do Mestre Jesus. Cada episódio traz essa proximidade com o nosso divino amigo e irmão e nos faz sentir dentro da história. A obra é de uma riqueza incomparável. E na introdução, Humberto de Campos nos diz: hoje não mais cogito de crer, porque sei. Sabe que a Boa Nova são os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, que é a luz na escuridão, como nas palavras de Olavo Bilac, trazendo amor e sol à terra escura e fria. O livro Boa Nova reúne as passagens de forma organizada e cronológica da vida de Jesus e de seus companheiros, iniciando lá no nascimento do Cristo, a época de Otaviano, que foi responsável pelo período mais glorioso e feliz de Roma. A era que prenunciava tempos de renovação, com a aproximação do Espírito grandioso do Cristo na Terra, assim como dos seus mensageiros. O livro cita o Evangelho da seguinte maneira: roteiro indelével para a concórdia dos homens. Ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Percebem a linguagem que é bastante poética,
mas como é bem descritiva e por ter algumas notas de rodapé, torna fácil o entendimento e a leitura flui super bem. Não temos como abordar os 30 episódios aqui, mas vamos comentar alguns deles. Jesus, nos anos 30 da nossa era, depois de se encontrar com João Batista, seu primo, no deserto da Judéia, passa por Jericó e vai para Jerusalém, que fica a uns 150 quilômetros de Jericó, onde começa suas primeiras pregações. Ali em Jerusalém, o livro descreve o diálogo de Jesus com o sumo sacerdote do templo, respondendo aos questionamentos do sacerdote Hanã, que fica desconcertado. Dali, Jesus parte para Galiléia, onde iria buscar a matéria-prima da sua obra, com os pescadores galileus. E convida então Pedro, André, Levi, que é Mateus, e vai convidando um a um e anunciando as boas novas do seu reino. E isso ressoa principalmente em Israel, que sofria muito com o jugo romano. Israel dos profetas, Israel das esperanças na vinda do Messias, o Salvador. O ensinamento que segue com as suas pregações nos faz lembrar sempre deste reino que está em nossos corações, que suas lições são para todos nós, e a boa nova, quando compreendida e vivenciada, é fonte de energia e alegria para o nosso crescimento espiritual. No capítulo 6, Jesus, que sabe das fragilidades de cada ser, traz esclarecimentos luminosos sobre uma das maiores dificuldades do ser humano, que é se manter fiel a Deus nos momentos de adversidades. No episódio A Luta contra o Mal, esclarece a importância do amor, que é indispensável construir a fortaleza luminosa do reino de Deus dentro de nós, porque só com a autoridade moral poderemos auxiliar espíritos perturbados e malfazejos, e que somente palavras não mudarão o íntimo desequilibrado dessas almas necessitadas, que nós hoje chamamos de obsessores. Noutro episódio, num diálogo com Simão, o Zelote, que se achava envelhecido, pois se comparava aos outros apóstolos mais jovens, o mestre, com desvelado carinho, traz grande lição sobre a mocidade e a velhice, e no livro cita assim: dando Jesus por terminado o seu esclarecimento, Simão se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. Gente, é um capítulo de extrema beleza e ricos ensinamentos. E na verdade, todos os episódios são assim, todos com grande significado para as nossas buscas de melhoria e de felicidade. E como Boa Nova traz as passagens evangélicas, é um livro para ser lido, relido, refletido e estudado. Enfim, é uma chuva iluminativa para nossas almas tão necessitadas de luz. Eu vou deixar para vocês como presente a última frase deste livro, de expressiva beleza. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico dos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. E para finalizar nosso programa, eu trouxe um poema do livro Parnaso Além Túmulo, do Chico, pelo espírito Casimiro Cunha. Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade
e de bonança. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Boa leitura a todos e que Deus nos abençoe com muito amor e paz.